Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à nossa live de quinta, às 20h30, live sobre relacionamentos. Especialmente aqui nós falamos sobre relacionamento amoroso, mas hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com os pais, também que é muito importante, como a gente aprende a ser amado ou não, e reflete muito nos relacionamentos que a gente vai construindo ao longo da vida, na escola de amizade, relacionamento amoroso, enfim. E a gente aprende a se relacionar a partir do que a gente vê, né? Especialmente do que a gente vê, como eles se tratam, nossos pais, como eles nos tratam, como eles fazem as coisas que eles falam também. E a gente aprende muito pela observação mais do que pelas coisas que eles falam. Então, bora começar? O tema da nossa live hoje é Não consigo perdoar os meus pais. Quantas pessoas já adultas, né, carregam a criança interior ferida, a sombra da criança interior, como se o trauma, a dor que elas experienciaram, né, que essas pessoas viveram, tivesse acontecido ontem. Vive a dor dessa criança, porque os traumas ficam recalcados, né, na mente inconsciente e acontecem gatilhos ali ao longo dos dias, situações, né, em que a pessoa sente aquela dor, aquela tristeza, ela acaba atraindo situações, pessoas que fazem ela sentir a mesma rejeição, abandono, a mesma angústia, insegurança que os pais causavam para elas, né? Muitas vezes as crianças não podiam confiar em nenhum adulto, tinham que estar sempre desconfiadas, tendo que se virar sozinhas. E aí você vai para a vida assim, se relacionando com as pessoas através das feridas emocionais e não através do amor, né? Através da carência, através do medo. E aí você acaba atraindo realmente pessoas que vão fazer coisas parecidas com o que os seus pais faziam e viver dinâmicas semelhantes, né? O que é muito triste, né? Quando a gente não desperta, quando a gente não se conhece. E aí o que é o perdão? Eu vou falar um pouquinho aqui e depois lá pro meio eu vou falar de novo também sobre o conceito do perdão. É imediatamente não sentir raiva, tristeza, medo, angústia, frustração, desejo de vingança? Não. Imediatamente quando a gente quer perdoar, a gente não é igual um interruptor, né? Uma luz ali, vão acender a luz, vou desligar a luz, pronto, agora eu perdoei. Não é assim. Primeiro é uma decisão, é uma atitude mental, né? E aí eu decidi que eu não quero permanecer com esses sentimentos em relação àquela pessoa, né? Então, perdoar é a gente entender a seguinte dinâmica. Presta muita atenção aqui, que isso é muito, muito importante. Se você puder, papel e caneta, ou tiver algum lugar para anotar, anota isso aqui, que vai fazer total diferença se você está precisando perdoar seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa. Presta muita atenção aqui. É acreditar que a maioria das pessoas erra tentando acertar, por mais que não pareça. A pessoa faz o melhor na condição que tem, no nível de consciência que a pessoa tem. Mas é pela falta de conhecimento e em razão de traumas também que eles vivenciaram, eles vivem no piloto automático, vivendo através das feridas emocionais e de geração em geração, eles continuam replicando essas feridas em seus descendentes. Exemplo, alguém que foi rejeitado na infância. De repente, teu pai foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, eles se divorciaram e aí o pai não quis saber mais, o pai abandonou. Aí essa pessoa, como ela foi rejeitada, ela rejeita. Como ela foi abandonada, ela abandona. Se ela foi humilhada, ela humilha. Se ela foi traída, ela trai. Se ela foi injustiçada, ela pratica injustiça. Mesmo que ela tenha vivenciado aquilo e tenha sido terrível, né? Ou pode acontecer que ela faça isso com frequência, né? Com as outras pessoas, ou às vezes ela faz com ela mesma, ou ainda ela atrai pessoas que vão fazer exatamente as mesmas coisas que ela vivenciou, vão ativar e reativar as mesmas feridas emocionais, né? Não sei se vocês já conhecem, são os 5 principais feridas emocionais, né? Ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. E a maioria das pessoas carrega uma mais forte, ou às vezes uma ou duas, e as outras em menor grau.
né? Porque a gente é exposto a inúmeras situações, né? Quando a gente é criança, e algumas, né, certamente vão ali incomodar menos, e outras vão realmente gatilhar a gente, fazer a gente se sentir realmente muito mal, muito triste diante de determinadas situações semelhantes àquelas em que a gente se sentiu profundamente triste, sozinho, né? E aí esses ciclos vão se repetindo e os seus pais agiram e reagiram daquela maneira porque aprenderam assim e não se questionam e vão perpetuando padrões, ciclos repetitivos traumáticos. Mas aí você talvez tenha algo triste assim para me dizer, né? Mas você não sabe, Larissa, você não sabe o que aconteceu. Meu pai e minha mãe, eles não me planejaram, eles não me desejaram, eles me rejeitaram ou eles me abandonaram e eu fui criado por outras pessoas. Mas eu tenho algo muito especial para te dizer, que você é único, né? Deus te escolheu para vir essa terra. Não importa se qualquer pessoa aqui, seus pais ou qualquer pessoa possa te dizer o contrário. Não é verdade, porque o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da terra, do céu e do universo, escolheu você para vir aqui, cumprir um lindo propósito, escolheu cada um de nós para viver aqui. Então, não importa a forma como nossos pais nos trataram, a gente não deve se apegar a isso, a gente tem que se apegar ao que foi bom, o que eles nos ensinaram de bom, se teve algo de bom. Mas entender que o amor infinito de Deus nos trouxe a essa existência. E para quê? Para sofrer? Não. Para viver um propósito. Mas às vezes é através do sofrimento que a gente experimenta, a gente superando, se curando, se torna um propósito maior. E você se sente extremamente vivo, feliz e realizado por viver esse propósito e ajudar outras pessoas nas áreas em que você teve tanta dificuldade, nas áreas em que você sofreu tanto. Muitas vezes as dores apontam realmente para um propósito muito maior. E eu quero compartilhar rapidamente aqui um salmo com você, que ele é muito lindo, ele é muito emocionante, muito impactante, né, que fala sobre a nossa existência. Salmo 139, 13 a 24. Pois criastes as minhas entranhas, formaste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contassem, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falavam malvadamente contra ti, teus inimigos tomam teu nome em vão. E aí, pulando aqui, já indo para o verso 23, sonda, meu Deus, e conhece meu coração, põe-me à prova e conhece meus pensamentos. Vê em mim se há algum mau caminho, guia-me pelo caminho eterno. Olha o cuidado de Deus, né, de conhecer a gente quando a gente nem existia, quando a gente estava sendo formado. E ele já tinha planos para cada um de nós, ele já escreveu os nossos dias, o nosso propósito. Então a gente precisa ter uma conexão com Deus para realmente entender a importância e o sentido da nossa vida. Nenhuma dor é maior do que o propósito de Deus. Nenhuma dor é maior do que a nossa existência. Mas precisa de ser trabalhado, né? Precisa ter autoconhecimento, precisa passar pelo processo, né? De terapia, de técnicas, de tantas coisas para realmente entender isso e ter gratidão pela vida, porque os teus pais podem ter sido terríveis, podem ter sido pessoas horríveis, talvez narcisistas, psicopatas, tóxicos, abusivos, mas eles deram a vida a você e era tudo que você precisava, não precisava de mais nada. É claro que uma criança precisa, né, de cuidado, amor, carinho, precisa de tanta coisa, mas eu tenho certeza de que alguém... Oi, meu amigo, que bom ter você aqui, Pedro. Amo sua vida, meu amigo.
Feliz por ter você aqui. Então, não importa, sabe, como nós fomos tratados, o que realmente importa é o que a gente vai fazer daqui pra frente, o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. O que a gente vai fazer, né? A gente vai escolher se curar, escolher viver o propósito, escolher se abrir para o novo, se curar, né? Para viver o novo de Deus, ou ficar remoendo dor, trauma, ficar nesse lugar de vítima, que é um lugar que a gente não avança, não prospera, num lugar que a gente fica aprisionado. Não vale a pena, né? É preciso pagar esse preço, é preciso curar, né? E eu vou falar até algumas coisas aqui que estão até fora do roteiro, que eu sabia que ia falar aí no meio do caminho, que ia falar sobre técnicas, falar sobre coisas relacionadas a Deus também, porque Deus é o primeiro que nos perdoou, né? Cristo morreu na cruz por nós, quando nós éramos pecadores, e nenhum de nós merecia ser perdoado, né? Nenhum de nós merecia. Todos nós erramos de alguma forma, né? Com as outras pessoas, e a gente gosta certamente de ser perdoado, ou de reatar uma amizade, ou de ninguém ficar com raiva da gente, né? Da mesma forma, a gente não é melhor do que ninguém para falar assim, eu sou maior e melhor que meus pais, eu não vou perdoá-los por isso. Isso é imperdoável. Eu creio que assim, tudo é perdoável, porém, o que as pessoas confundem é achar que perdoar é a mesma coisa do que você tá colado na pessoa o tempo inteiro, não é isso, né? Eu vou depois explicar mais pra frente, para não fugir aqui da ordem também, mas você, em alguns casos, você vai reatar amizade ou relacionamento, ou alguns relacionamentos você vai ver de vez em quando, em outros você vai realmente se afastar completamente. Então vai depender das circunstâncias, vai depender, né, da direção que Deus vai te dar, né? Então, perdoar não significa que você tem que estar grudado com a pessoa. Olá, outra amiga aqui. Gratidão. Então, não importa quem te rejeitou, quem te feriu, porque no início da tua vida, você e Deus. No meio da tua vida, você e Deus. E ao longo da vida. E ao final da vida, é você e Deus. Então, assim, quem passar pela nossa vida e permanecer, que sejam aquelas que fazem bem a nós, aquelas que gostam de fazer o bem e que querem viver um propósito assim como você quer. E que haja uma união bonita de propósitos, né? Para que ambos possam crescer, avançar, evoluir, prosperar. Tem um versículo muito bonito aqui também, né, de que Deus está sempre com a gente. Então a gente nunca deve se apegar tanto a alguém, aos pais, se apegar de uma maneira negativa. Olha o que eles fizeram comigo, eu não fui amada, eles não me deram carinho, eles não me deram isso, não me deram aquilo, ficar reivindicando já adulto. É querer realmente que eles deem coisas que eles não te deram, não adianta. Agora você é seu adulto, a sua adulta, e você é responsável pela sua criança interior. Então não adianta você querer que eles possam te dar algo que eles não deram, não vai ser hoje que vai dar e vai suprir aquela falta que você tem. Então você se conhecendo, entendendo o que faltou para sua criança, você começa a dar, né, aquilo que você realmente precisa. Tanta gente tem vícios, tem compulsões, porque é uma falta ali, né, da infância. Às vezes é vício em jogos, comer demais, comer alimentos açucarados, a pessoa ter qualquer vício, enfim, é porque existe uma falta ali da criança interior. E uma vez que você aprenda a dar aquilo que a sua criança precisa, seja fazer terapia, sejam técnicas, né? Tem técnicas maravilhosas, EFT, Ho'oponopono, meditações guiadas, oração mesmo, estudo, leitura, cursos, tantas coisas você pode fazer, e aí vira a chavinha na tua cabeça. Você entende, né? Aquele conhecimento desce para o teu coração e você fala, real, faz muito sentido. Não tem por que eu continuar me lamentando por algo que eu não tenho como mudar o passado. Eu tenho como ressignificar. Eu tenho como extrair coisas boas de tudo aquilo que aconteceu, né? Mas eu não posso mudar. Tudo bem, eu queria ter recebido, de repente, um presente, um ursinho, ou até de um relacionamento hoje que você vive, de repente, até um pouco repetição de ciclo dos padrões ali dos seus pais. E vamos supor que você queria ganhar um ursinho de pelúcia, ganhar um presente ali, e eles não te davam. E aí você fica esperando, gerando expectativa que a pessoa com que você se relaciona hoje te dê o tal ursinho. E você fica esperando toda a vida, em vez de você pegar e comprar e se dar o ursinho. Você é a pessoa mais importante da sua vida.
E você deve super valorizar tudo que você faz por você mesmo, sabe? Seu autocuidado. Então, assim, e muitas pessoas assim, muitas clientes também que eu atendo, que às vezes tem vício em compras, né? Só compra demais, né? Fica feliz, daqui a pouco não quer mais aquilo, quer comprar outra coisa. E às vezes vício de comprar uma coisa só. Eu mesma já fui esse tipo de pessoa de comprar muito. Excessivamente ficar com dívidas. Mas graças a Deus há muito tempo já me curei. E sempre gostava de comprar muito maquiagem, muito cosmético, né? E era mais sobre isso aí. Mas eu comprava muito, muito, muito. Mas por quê? Havia uma falta. Minha criança interior queria algo que não tinha recebido. E na minha infância, os meus pais me davam muito presente. Era a forma que eles sabiam demonstrar amor. Minha mãe também era serviço, mas faltou muito afeto, carinho, assim, cuidado, atenção. E aí eu meio que. E minha avó também era uma pessoa que era muito compulsiva com compra, né? Então a gente vai repetindo o padrão. Então, assim, eles me davam presente. Então eu acho que eu tentava comprar muitas coisas pra mim pra ver se eu talvez me sentisse amada depois que eu já não tava mais morando com eles e tal. E aí aquilo era muito forte, né? Eu não conseguia me controlar, mas aí conforme eu fui me conhecendo, conforme eu fui entendendo e fazendo técnicas, terapia, fazendo meditação guiada, abraçando a minha criança interior, acolhendo, realmente me permitindo sentir todas as emoções, porque para você curar é bom você sentir, é necessário que você sinta, seja dor, tristeza, falta, carência, você chorar mesmo, se permitir. E aí, quando eu me permiti passar por tudo isso, a necessidade por compras realmente ela foi reduzindo. Eu gosto de comprar, claro que eu compro, mas eu sou prudente, eu sei me frear, eu tenho mais domínio próprio. E aí eu substituí realmente essa questão de comprar demais por práticas saudáveis. Por autocuidado, né? Por skincare, cuidar do meu cabelo, fazer uma maquiagem, fazer a unha, meditação guiada, técnicas, estudos também, né? Livros, cursos. Então tudo isso foi preenchendo o meu coração, a minha alma. E daí eu já não precisava mais ficar comprando o tempo inteiro e nem precisava ficar gerando expectativa que as pessoas fizessem algo por mim, sabe? Fosse meus pais, o relacionamento, né, que eu tenho hoje, também ficar esperando, eu mesma vou e faço por mim. Ah, eu quero ir a tal lugar, tomar uma água de coco na praia, eu quero caminhar na praia, eu quero tomar um café, eu quero um chocolate. Eu não vou esperar que alguém compre pra mim. Eu vou lá e me dou e fico feliz da vida, como se eu tivesse ganhado de alguém que eu gosto, porque afinal de contas eu tenho que me amar muito, né? A gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Nós somos o amor da nossa vida, a gente vai estar com a gente até o fim, com a gente, com Deus. Então, por que não se presentear? Né? Por que não romantizar um pouco mais a vida? A vida já tem seus estresses, suas questões, e a gente precisa trazer mais peso, mais dor, mais sofrimento, ficar remoendo trauma? Não, a gente tem que romantizar da melhor forma o nosso dia, né? Acordar e meditar, fazer técnicas e já começar o dia mais leve, orando, entregando para Deus, sabe? Fazendo as afirmações positivas. E aí você já começa numa frequência altíssima, atraindo melhor, né? Você já começa o dia indo pra rua, se conectando com pessoas maravilhosas e tudo vai dando certo, tudo vai fluindo, parece até mágica, né? Você se ama, você tem suas práticas de amor próprio, de autocuidado, as pessoas veem o seu brilho, a sua alegria e as pessoas querem te tratar bem, querem se conectar com você, querem aquilo que você tem, né? Querem essa essência maravilhosa, querem compartilhar com você, querem aprender, querem entender. Agora, o versículo que eu ia falar, acabou que eu nem falei aqui, né? Foi fluindo. Romanos 8, 38 a 39. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por mais que coisas ruins aconteçam, é a nossa companhia e a companhia de Deus vai estar sempre com a gente. E a gente tem que se encher com esse amor, com esse cuidado que Deus tem. Porque se você for parar para pensar, você não precisa agradecer e celebrar somente grandes coisas que você vive, que Deus faz por você.
Mas a mão de Deus, o cuidado de Deus está em cada detalhe, o tempo todo. Você acordar com saúde é uma bênção, é um milagre. Você sair na rua, você ter segurança e você voltar para casa inteiro, você se conectar com boas pessoas, fazer boas amizades, você poder trabalhar, estudar, né, ter saúde física, mental, emocional, você ter o que comer, né? Você ter uma casa para morar, você tudo é uma bênção, um milagre todos os dias. Então, a gente tem que ser profundamente grato todos os dias e ver o quanto que Deus nos ama em cada detalhe, e a gente aprender a se alegrar com isso todos os dias, se alegrar e celebrar, né? Numa flor, num animalzinho, numa pessoa, a gente vê Deus em tudo. Se você tiver esse olhar, a vida fica muito mais feliz, mais leve. Esse olhar da criança interior, esse olhar que se maravilha com as coisas. Olha para um céu bonito, um céu com nuvens, um céu estrelado, olha o pôr do sol e vibra, não se acostuma. Sabe curtir cada momento, viver o momento presente, estado de presença. Mas afinal, o que é o perdão? Vou falar aqui, né? 3 coisas. Primeiro, decidir soltar as emoções negativas que te aprisionavam. Não é para analisar a pessoa merece ou não, né? A gente também não merecia nenhum perdão de ninguém, mas nós merecemos paz, né? Eu mereço paz, você merece paz. Então, como somos pessoas inteligentes e queremos que a nossa vida flua, não queremos que nada trave a nossa vida, né? Porque ter problema com pai e mãe, não perdoar pai e mãe, ou não perdoar qualquer pessoa, é uma trava na tua vida que impede que as bênçãos cheguem até você. Porque você vai estar vibrando numa frequência ali de ódio, de raiva, você vai se conectar com mais pessoas e situações que estão na mesma frequência. Não é isso que você quer, né? Você quer vibrar paz, amor, alegria para atrair as melhores coisas, as melhores bênçãos, as melhores oportunidades. Então, eu sou também assim, claro, a gente não é um robô e a gente não é a positividade tóxica, a gente não tá o tempo todo rindo de orelha a orelha como se não tivesse problema, como se a vida fosse uma de rosas, não é isso? É sentir o estresse, é sentir a raiva, a frustração? Claro, é sentir, mas não é se manter no estado vibracional predominante negativo, baixo, porque eu me encarrego logo de fiquei com raiva, vou ficar um pouquinho, daqui a pouco vou botar uma música legal, uma música que eu gosto, vou elevar minha frequência, vou respirar, vou fazer a técnica do Ponopono, não sei se vocês conhecem todos aqui, né? Que é você repetir, né? Sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. Tem pessoas que fazem algumas adaptações. Eu gosto demais de fechar os olhos e imaginar eu segurando a mão da pessoa, eu de frente para a pessoa de olhos fechados, eu segurando a mão da pessoa e eu vou repetindo, até eu sentir paz no meu coração. Uma técnica até, tem gente que fala que é meio engraçada, mas é interessante, às vezes eu gosto de fazer também. Sacudir os braços assim na janela. Quando eu tô com muita raiva, eu vou sacudindo os braços com força, eu vou sacudindo, você pula, sacode os braços, porque até os animais na natureza, eles observam isso. Os patos, por exemplo, se brigam ali, eles não ficam, depois você vê que os animais, por serem racionais, não ter um raciocínio, a inteligência que a gente tem, eles não ficam traumatizados, armazenando raiva, né, e tudo mais. Aí eles brigam e depois se sacodem, sacode, para deixar aquela emoção, aquela energia ruim embora, né? Então, eu gosto muito de fazer isso também, né? Às vezes eu tô com muita raiva, eu sacudo os braços, ou eu vou dançar também para sair do meu corpo, né? Aquela energia. Na hora de tomar banho também, eu gosto também de imaginar se tem alguma energia ruim indo embora com a água, né? E eu não me permito ficar toda a vida com energia ruim, não. Deus me livre para... E eu me encarrego, se eu fiquei estressada, tô em casa com alguma questão ali que eu me estressei, eu vou sentir, vou fazer alguma coisa assim, alguma técnica, e aí eu vou ficar bem e eu vou sair bem de casa, porque eu só quero atrair coisas boas, né? Assim que a gente tem que pensar. Deus me livre sair com raiva de casa. Aí, vamos lá, bora continuar que foi aqui fluindo de novo aqui, que eu sabia que eu ia entregar algumas coisas aqui, umas coisas práticas, né? Porque não adianta a gente só falar na teoria que tem que perdoar, mas o que a gente tem que fazer na prática ali no dia a dia, na hora, para mandar aquela emoção negativa embora, né?
Então, vamos lá. Perdoar também é um ato de amor próprio por você mesma, por você mesmo. É decidir tirar a pessoa e o que ela fez da tua mente, do teu coração. Já percebeu que quando você tá com raiva de alguém, alguém fez, falou alguma coisa que você não gostou, parece que aquela pessoa fica o tempo todo na tua cabeça, ela não sai da tua cabeça, não sai do teu coração, e você fica remoendo aquilo. E uma outra coisa muito ruim que as pessoas fazem é ficar contando pra todo mundo. Aí liga pra amiga e conta. Ah, porque ele fez isso comigo. Aí liga pra mãe. Aí na rua até conversa com um estranho que você não conhece, faz amizade. Aí conta o que aconteceu. E você fica recontando e contando e recontando essa história triste o tempo todo. Você fica se vitimizando cada vez mais. E você fica cada vez com mais raiva. É como se você viveu a situação uma vez. Só que você vai revivendo ela várias vezes. Na sua mente, nas suas emoções. E você vai se alimentando dessa negatividade, se alimentando. Não é que você não pode contar pra ninguém, não possa desabafar, mas você faça pelo menos uma vez com uma pessoa que você sabe que vai te dar um suporte, que vai te ajudar. E não sai contando pra todo mundo, às vezes até pra pessoas que vão te ajudar a ficar com mais raiva, que vão te ajudar a ficar pior. Tem que ser pessoas que vão te ajudar a ficar bem, né? Então, assim, muito cuidado com para quem você conta também as questões da sua vida, né? E se realmente você deve também contar para alguém, de repente é você ficar sozinho ali, orar, entregar para Deus, fazer suas técnicas, suas orações e ficar bem, entendeu? Às vezes não precisa. Às vezes é ficar trancado ali no quarto, coloca uma música e chora. Chora, chora, às vezes é isso que vai te fazer bem. Ou às vezes é realmente algo mais profundo que você não está sabendo lidar. Aí agendar uma sessão de terapia. Então o autoconhecimento, ele é maravilhoso por isso. Porque você identifica o que está te fazendo mal, porque tanta gente tem ansiedade, depressão, vive altamente estressada, irritada, reativa todos os dias, e ela nem sabe o que está causando gatilho, não sabe nem que ferida emocional que está fazendo ela se comportar daquela maneira. E aí, conforme vai adquirindo autoconhecimento, ela identifica o porquê que ela está se sentindo ansiosa naquele momento, naquela hora, qual foi a situação ali ao longo do dia, ou quais foram as situações que geraram aquele mal-estar, de repente aquele taquicardia, aquele nó na garganta, o que gerou aquele mal-estar. E a partir daí, ela vai poder entregar ela mesma o que ela precisa para ficar bem. Eu mesma direciono as minhas pacientes para isso, e eu mesma também, né? Porque ninguém é perfeito. E eu, às vezes, também, quando me excedo de trabalho, de estudo, de demandas no dia, eu fico muito sobrecarregada e de repente briguei com alguém também, aconteceu alguma situação ali ruim. Às vezes no final do dia vem sensações no meu corpo de ansiedade, não quer dizer que eu sou uma pessoa ansiosa, né? E ninguém deve dizer que é, porque isso você se define e acaba se tornando parte de quem você é. Então, quando vem sensações, sintomas ali de ansiedade, à noite, né, acredito que acontece com a maioria das pessoas, você tem que perceber ali, poxa, o que me aconteceu? Aí eu vou refletindo, poxa, aconteceu isso, eu de repente briguei com alguém, hoje eu fiz coisas demais, o que eu posso fazer nesse momento para gerar um bem-estar imediato para mim? O que eu posso fazer? E aí eu percebo, se é de repente parar um pouquinho, às vezes deitar com a perna para cima um pouco. Gratidão, amiga, gratidão. Se é parar um pouquinho, descansar, às vezes até fazer exercícios físicos, sabia? Às vezes tá até um pouco tarde, mas eu sinto que eu tô com a minha mente, que trabalhou muito, a mente acelerada, mas o corpo, eu não fiz exercício, o corpo precisa cansar o corpo para acompanhar a mente que tá cansada para eu relaxar, entendeu? Então, perceber tudo isso. E aí eu faço exercício, questão de 20 minutos de exercício, de um aeróbico em casa, boto um videozinho ali no YouTube, tem muito da Carol Borba, que é maravilhoso, o canal dela. Aí você coloca ali 20 minutinhos, você já saiu da cabeça, porque você vai fazer exercício físico, você para de pensar um pouco, relaxa a mente, descansa as emoções, e você se sente bem ali na hora. Ou às vezes é parar, ler um livro um pouquinho. Ó, legal, tá vendo? A amiga aí confirmando. É muito bom, ela tem uma energia muito boa também. E a gente gosta de fazer exercício. Às vezes eu gosto até mais de fazer em casa do que na academia. Eu amo, ela é muito criativa, né? E tem muito vídeo, muito vídeo.
Aí eu recomendo que faça. Se você não tem muito costume, tem exercício para todo tipo de pessoa, para sedentário, para iniciante, caminhada em casa, tem cardio, tem vários. Então é muito bom. Então não tem desculpa para você ficar se sentindo mal e ficar curtindo o mal-estar o tempo todo. Ah, eu tô ansiosa, eu vou fazer o que a respeito? Vou deixar esses sintomas aqui no meu corpo, de nó da garganta, de taquicardia, de mal-estar? Eu vou me conformar com esse mal-estar? Não, eu não posso me conformar. Eu tenho que fazer algo a respeito, mas aí vem o autoconhecimento, né? E perceber as necessidades ali da sua mente, das suas emoções e do teu corpo, né? E ter o comportamento certo ali para fazer cessar, né? Porque quando a gente não consegue identificar as questões e se dá aquilo que precisa, a pessoa fica com insônia. A pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue se relacionar direito, aí acorda mal, cansada, não consegue trabalhar e começa a afetar ali os relacionamentos, o trabalho. Então, o autoconhecimento é fundamental para a gente conseguir fluir em tudo na nossa vida. Bora continuar. E para perdoar, a gente tem que pedir ajuda a Deus, né? Perdoar é algo espiritual, né? Vai muito além porque das nossas forças, porque nós por nós mesmos, assim, para perdoar, a gente nunca vai querer, nunca vai sentir vontade. Então a gente tem que pedir ajuda ao Espírito de Deus e pedir direção para se a pessoa vai ficar na nossa vida, se ela vai estar eventualmente em alguns momentos, ou se a gente precisa se afastar totalmente dela, porque ela é aquela pessoa tóxica que vai sempre ferir a gente, né? Então tem que ter esse discernimento. Um outro erro grande, né, é achar que perdoei e vai voltar tudo a ser como era antes. Não, às vezes não, né? Você vai ficar com o pé atrás ali, dependendo da situação. Você não é agir como se tivesse esquecido a ofensa, o dano, ou como se ela não tivesse feito nada. Por isso que a gente depende do autoconhecimento e da sabedoria divina para discernir qual lugar que essa pessoa vai ocupar na nossa vida e se ela vai ocupar algum lugar. E agora vamos caminhando para o fim, 21 e 21, nessa sincronicidade de hora de todos os dias. Adoro, adoro, fico super feliz porque eu vejo sempre que eu olho para a hora e tá sincronizado, eu tô fazendo algo relevante, né, algo importante e tô aqui com vocês, né, entregando o meu melhor. Agora, os 3 passos para o perdão, né? Continuando. Primeiro, decidir perdoar, como eu falei anteriormente. É uma decisão, é você falar assim, chega, basta, eu não quero mais guardar esse ressentimento em mim, eu não quero ficar falando o tempo todo disso que fizeram comigo, tá me machucando, eu não quero mais, chega. Depois, segundo, alinhar os pensamentos com os sentimentos. E aí são vários processos, cada um, né, da sua maneira, conforme a necessidade ali. Mas para a maioria das pessoas, como é desafiador lidar com essas emoções negativas, né, que elas se enraizam, não querem sair, vão ocorrendo os processos, né, de autoconhecimento, de estudos, de técnicas de oração, de ajuda de pessoas, instituições, talvez ali religiosas, terapias, hobbies, novas coisas, exercícios físicos, autocuidado, né, cura da criança interior, meditações guiadas. Então, são muitas coisas ali que você vai fazendo e levam, às vezes, alguns anos, né, para você realmente curar a maior parte das feridas emocionais. Eu mesmo, assim, já trabalho com autoconhecimento, estudo muito já há mais de 10 anos. Só que eu decidi realmente mexer, trabalhar com a minha criança interior desde 2021. Aí já tem uns 6 anos, né? E aí, realmente, em questão de 21, 22, 23, mais ou menos em 2023, eu já tinha curado bastante. Mas eu me entreguei para os processos. Eu fazia meditação guiada de cura da criança interior todos os dias. Eu me permitia ter momentos de reflexão, de pausa ali no final do dia, refletindo, pensando sobre questões do meu passado, sobre as feridas emocionais, me permitia colocar as músicas que me gatilhavam também e chorar. E lava a nossa alma, né? É muito bom. Muita gente trava e não é curado por causa disso, porque a pessoa, se eu chorar eu sou fraco. Não,
Você é forte por se permitir vivenciar, experienciar todas as emoções. Entendeu? Você tem que se permitir, ser um ser humano. Precisa passar por emoções desafiadoras. Isso que vai trazer a cura pra gente, né? E isso aí, constância. Todos os dias a gente cuidar, né, da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espírito, do nosso corpo, né? Somos um todo. A gente tem que cuidar cada hora um pouco de cada esfera nossa, né? De cada parte nossa. E o terceiro passo aqui para o perdão é efetivamente a cura, né? É quando você realmente consegue, né? A partir se dá em camadas, né? Cada vez você vai avançando e aí você lembra do evento que te aconteceu lá no passado e já não dói como doía antes. Às vezes vai doer um pouco menos e aí daqui a pouco já não dói mais. E talvez até se você contar essa situação para outra pessoa, você conta como se fosse a história de outra pessoa, porque não dói mais em você. Não dói mais, é tão incrível isso. E eu já passei por várias coisas assim, de eu contar e parecer que eu tô contando a história de outra pessoa e não me incomodar. Mas é preciso passar pelo processo, leva tempo, leva esforço, dedicação, constância, né? E também muita gente me pergunta também, quando a gente trabalha em terapia, que mas e meus pais, né? Voltando para os pais. Eles já morreram, ainda assim eu posso perdoar? Claro que sim, porque é uma atitude sua perdoar, não é deles. Eles estão em outra dimensão, mas não é por isso que você pode liberar o perdão, né? É um ato espiritual você perdoar. E um ato espiritual, ele não se limita a um determinado lugar, né? A um determinado planeta, né? Transcende. Então, na terapia a gente faz também um trabalho profundo de cura e técnicas que trabalham o inconsciente, trabalham o mundo espiritual também, para que você consiga liberar, né? E realmente fazer as pazes com ele, fazer as pazes e internalizar uma nova imagem positiva deles dentro de você. E você ser adulta que cuida da sua criança, que hoje é você que é responsável, não mais eles, né? Você é o adulto, você que tem a responsabilidade de dar a você mesmo tudo que você precisa e de se cuidar também, todos os dias. Já não é responsabilidade de ninguém, nem de seu pai, nem sua mãe, avô, avó, qualquer cuidador que você teve, qualquer pessoa que te criou, ou do relacionamento que você tem hoje. Não é esperar que ninguém cuide de você como fosse teu pai e tua mãe. É você mesmo. É claro que você pode, deve ter pessoas na sua vida que têm empatia, que têm reciprocidade, né? Que gostam de ser gentis e amáveis com você, assim como você gosta de ser gentil e amável com as pessoas, mas não buscar esse cuidado, não projetar esse peso em alguém, né? De ser teu pai e tua mãe, porque ninguém vai ter essa capacidade de suprir esses vazios da sua alma que só você e Deus, em um trabalho conjunto ali diariamente, vão conseguir preencher, né? Então, vocês têm alguma perguntinha aqui antes de eu concluir? Vocês têm alguma pergunta? Vocês estão gostando? Gratidão, que bom, né? Muito bom fazer sentido, né? E ajudar realmente, que muita gente quer perdoar, mas às vezes não sabe nem como, nem por onde começar. Nós estamos falando sobre perdão aos pais, né? O tema é não consigo perdoar meus pais. Depois eu vou deixar gravada a live, amanhã eu vou deixar gravada. Que é um tema bem desafiador, que muitas pessoas me apresentam em terapia, né? Essa dificuldade de perdoar os pais ou até mesmo outras pessoas, né? E aí eu decidi trazer para a live porque é um assunto que muito importante e que as pessoas têm muita dificuldade, né? Então vamos finalizando aqui. Perdoar, então, não é sentir vontade de perdoar num primeiro momento. É realmente decidir, né? E depois, segundo ponto, passar pelos processos e finalmente conseguir perdoar.
né? Aqui apresentei essas 3 etapas. O que é perdão verdadeiro? É um ato espiritual, né? Um ato em que você tem a colaboração do Espírito de Deus para que você libere toda a carga negativa que ficou no seu eu interior, toda a carga emocional negativa na sua mente, nas suas emoções. E aí você decide, e aí a partir de vários processos que a gente falou aqui, de terapia, de técnicas, de oração, de autoconhecimento, de ajuda de pessoas, instituições religiosas, se for o caso, né? Cada um vai buscar ali o seu modo de perdão que fizer mais sentido. E aí você, a partir de todos esses processos, durante um certo tempo, né, dependendo do trauma que a pessoa tem ou do problema que tem com pai e mãe, algumas situações vai levar mais tempo do que outras, né? E com certeza também a pessoa tendo um acompanhamento terapêutico, né, a depender do tipo de ferida emocional, ela vai conseguir superar mais rápido, vai conseguir perdoar mais rápido, porque não só a terapia em si, para que um profissional, um psicanalista no caso, eu identificar um olhar de fora, identificar de uma maneira mais técnica, mais profunda as razões ali, os acontecimentos, tentar enxergar de uma maneira mais positiva, eu também dou um direcionamento para as pessoas de técnicas, de exercícios para casa, porque ao final de cada sessão eu passo alguns exercícios para a pessoa fazer ali alinhados com o que ela precisa. Afirmações positivas ou meditação guiada, ou algo para ela fazer, colocar em prática uma mudança ali, porque eu sempre tenho um direcionamento. Então a terapia com um pouco de mentoria também, porque tem um direcionamento ali para ela fazer certas coisas ali no dia a dia, para mudar o padrão de pensamento, de comportamento. O perdão é para as 2 pessoas, né? Tanto para você quanto para o outro. Às vezes, se você não tem contato com a outra pessoa, para outra pessoa ela nem sabe que você tá com raiva dela. Ela nem sabe, a vida dela tá completamente normal. Mas aí você tá se ferindo todos os dias, guardando mágoa no teu coração, tristeza, raiva. Então, eu acredito que o perdão, ele é mais para quem perdoa do que para quem recebe perdão. Porque o maior beneficiado com o perdão é você mesmo, que vai parar de se sentir mal. Vai parar de sentir ansiedade, dor, tristeza, medo, raiva, desejo de vingança, né? E aí você que vai realmente se sentir bem, ter paz na tua vida. Porque a partir do momento que você fica alimentando e retroalimentando pensamentos e sentimentos ruins, você fica com uma energia pesada, né? Fica vibrando na raiva, no medo, e aí sua vida, você não dá espaço para que coisas boas e pessoas boas, bênçãos venham até você. A vida fica travada, né? Então é muito importante perdoar para você mesmo, porque você merece paz, né? Acima de tudo. Você merece viver em paz, em alegria, em amor. Deus veio para que tivéssemos vida, né? E vida em abundância. Esse é o plano de Deus para nós. Então, isso também é muito importante que eu falar aqui para vocês. Eu fiz agora uma novidade, eu criei um formulário com perguntas sobre as 5 principais feridas emocionais. E aí as pessoas que contratarem, seja terapia individual, né, ou seja, os pacotes, ela vai ganhar esse formulário para ela identificar quais as feridas emocionais estão mais ali evidentes, quais que estão ali atrapalhando os relacionamentos, a vida dela. Então é muito lindo esse formulário que eu fiz, bem profundo, com perguntas que vai ajudar a identificar, e depois esse formulário eu envio, né, logo após ali o pagamento do pacote ou da sessão, e aí depois eu vou analisar também e vou pontuar algumas coisas a partir desse formulário. Perdão seria anular o que a outra pessoa fez com você? Não. Não anula, na verdade, em alguns casos você pode ressignificar. Você pode extrair coisas boas daquela situação, né? Não vai anular ou fingir que não existiu ou apagar, não. Você vai, dependendo também de como vai ser esse perdão, né?
De repente, tem que ter um discernimento espiritual ali para saber se você vai chegar de frente para a pessoa e falar: ah, eu te perdoo, você está perdoado. Depende, às vezes a pessoa também é uma pessoa ruim, arrogante, uma pessoa que você não quer voltar a falar. Aí você simplesmente vai no teu quarto sozinho ali onde você puder e você vai declarar que eu decido perdoar, eu quero perdoar, não quero mais guardar esses ressentimentos. Então, é um ato de você com você mesmo, não necessariamente vai ser com a outra pessoa e não vai anular, mas vai chegar uma hora que você vai passar por tantos processos que você vai olhar para o que aconteceu e vai parecer até que não foi com você, vai parecer que foi com outra pessoa, né? Porque aquilo não vai doer mais. Não vai doer mais não é porque anulou, mas porque você se curou. Então, meus queridos abençoados, aí, como eu falei, né, da novidade do formulário, aí eu tenho 3 categorias de pacotes de terapia também promocionais. E tem um e-book também maravilhoso, Como Ser Livre das Emoções Negativas. E aí ele fala sobre fé, espiritualidade, relacionamentos, sobre gerenciar pensamentos, emoções, sobre práticas e hábitos no dia a dia para você mudar a mentalidade, mudar a forma como você se sente e se sentir mais leve, mais feliz no dia a dia, mais seguro. Então esse e-book bem completo, muito legal também, o link está na minha bio. Então eu vou terminar aqui a live. Então se você ou você mesmo se interessa por esse assunto de cura da criança interior, sobre também segredos para construir relacionamentos incríveis, relacionamentos de sucesso, você me segue aqui e também compartilha o perfil, compartilha para ajudar outras pessoas que você sabe que precisam muito desse conhecimento, que precisam muito, né, de curar a criança interior e melhorar nos seus relacionamentos. Muita gratidão por todos aqui. Sou muito grata pela vida de vocês. Espero ter ajudado, entreguei o meu melhor aqui. E eu espero que a partir... Gratidão, gratidão, linda, gratidão. Eu espero que a partir desse conhecimento vocês possam fazer diferente a partir de agora na vida de vocês e também possam ajudar outras pessoas, ensinar outras pessoas também a não carregar esse peso, essa raiva, dessa falta de perdão, seja em relação aos pais, seja em relação a qualquer outra pessoa, que vocês a partir de agora façam diferente, se permitam ter paz, porque vocês merecem paz. Paz com Deus, paz com vocês mesmos, paz nos relacionamentos, porque se a gente não tem paz, a gente não tem nada, não é verdade? A gente precisa ter paz no coração para a gente conseguir ter criatividade, para a gente fluir em todas as áreas de nossas vidas. Muita gratidão, Deus abençoe vocês. Amanhã à tarde, possivelmente, lá para umas 5 horas mais ou menos, eu vou deixar a live disponível, tá bom? Gratidão, Deus abençoe vocês.